Oi, bom dia, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar 12 cognatos do inglês com o português que sempre dá confusão, que eu sempre vejo que vocês acabam trocando um pelo outro. Vamos lá então? O primeiro deles, que eu acho que é o mais comum, que eu mais escuto, é este aqui. O verbo to realize do inglês, né? Vocês traduzem pelo realizar. Então falam assim: ah, eu realizei que você cortou o cabelo, eu realizei que você mudou de casa. Não, em português é eu percebi. Eu percebi. Tá? Eu percebi que você cortou o cabelo. Pode ser até eu notei. Ah, eu notei que você emagreceu. Nossa, o que aconteceu? Tá bom? O segundo. Muitas pessoas me falam: ah, eu estou lendo uma novela. Ou você pode me indicar uma novela? Isso seria, né, do novel do inglês, que também não dá certo. Em português vai ser um romance. Você tem um romance para me indicar? Ou estou lendo um ótimo romance, tá bom? Romance também significa, né, um relacionamento que você está tendo. Ah, estou tendo um romance com ela. Ou ai, que lindo romance essa história. Também pode ser nesse sentido de amor, mas também nesse caso da literatura, tá bom? O terceiro é muito engraçado, né? Já vi várias pessoas errando nesse sentido, que é o eventually, né, do inglês. Que a pessoa me conta, né? Ah, então quase perdi o avião, nossa, cheguei no aeroporto, corremos e não deu certo isso, e eventualmente nós entramos no avião. Então não. E nós finalmente entramos no avião. Então, finalmente, o eventually vai ser finalmente, tá bom? Porque eventualmente para nós é às vezes. Não tem nada a ver. Tá bom? Ele tem toda a razão. Ok, vamos pro quarto. Quarto caso é bem interessante também, porque vocês me falam: ah, eu preciso atender as suas classes, eu quero atender mais classes. E não, é assistir. Eu preciso assistir mais aulas. Eu assistia a aulas quando eu era criança. Tudo bem? O médico atende os pacientes. Eu posso atender o telefone. Eu posso atender a porta quando tocam a campainha. Mas não nesse sentido de atender classes, de atender aulas, não, é assistir. Eu vou assistir às aulas, eu vou assistir uma palestra, tá bom? É, tá bom. E aí temos também uma bem comum que o pessoal fala: ah, eu quero fazer uma aplicação, eu vou fazer uma aplicação para o seu curso. E aí no caso também não é aplicação, é a inscrição. Em português aqui nós vamos usar a inscrição, tá bom? Não é a aplicação, ok? Outro bem comum, mas também é bem natural que vocês se confundam, né? É o actually, que daí as pessoas me falam: ah, eu falo, você está ainda trabalhando lá na empresa? Atualmente eu estou num outro trabalho, eu fui transferido, alguma coisa assim. E aí conforme eu vou vendo, não faz sentido, né? Porque o atualmente significa o quê? O now, né? Nowadays. E não o na verdade. Porque o actually em português é na verdade. Hoje eu estou num outro departamento. Na verdade, eu hoje faço uma outra coisa. Tudo bem? Então tá bom. Esse sétimo também é super comum de dar confusão, né? Porque é tão parecido, que é o sensible. Então as pessoas me falam: ah, eu sou muito sensível no meu trabalho, eu sou muito sensível, enfim, com as minhas coisas. E não faz muito sentido, né? Porque daí é outra coisa.
Então, pra gente é sensato. O sensible do inglês vai ser sensato no português. Eu sou muito sensato com as minhas coisas. Eu sou sensato no trabalho. Tudo bem? Então tá bom, vamos lá. Esse também é comum, vocês aprendem logo, mas assim, quando a pessoa chega aqui, eu percebo que muitos se confundem, que é o que? A library, né? E aí vocês me falam, ah, eu quero ir numa livraria para ficar estudando. Mas não, porque pra gente a livraria é onde vende os livros, é a bookstore, né? Então é onde vende os livros, livraria, tá bom? Não podemos traduzir a library pela livraria. É falso amigo, é falso cognato, tá bom? E esse dá uma confusão danada também, né? Que é o prejudicar, que vocês traduzem do prejudice e aí vem prejudicar. Mas não, porque pra gente prejudice é preconceito, né? Ele é preconceituoso, isso é um preconceito que você tem, tá? Então não é prejudicar. Prejudicar é outra coisa, é fazer mal a alguém. Por exemplo, ele prejudicou o amigo com a atitude dele, ele acabou se prejudicando porque não estudou o suficiente, então ele se prejudicou, ou seja, ele sofreu alguma coisa que não foi muito boa para ele. Então esse é o prejudicar, tá? Ah, e esse 10º aqui é super engraçado, né? Que sempre dá confusão. Vocês falam, ah, ela pretendeu ser estrangeira, eu pretendi ser brasileiro, mas não é. Porque o pretend pra gente vai ser o fingir. Então não tem nada a ver pretend com fingir. É o fingir, bem diferente. É verdade. Porque o pretender em português é o to intend do inglês. Então não tem sentido. Mas é igual nós brasileiros, né? Também quando estamos aprendendo inglês é a mesma confusão, tá? É a mesma confusão que vocês têm. E aí o push é o que dá mais confusão entre os brasileiros e entre vocês, né? Porque se vocês verem push, vocês querem, né? Puxar, só que pra gente é o inverso, justamente. Puxar é trazer pra perto de você. Puxa isso pra mim, é trazer perto, né? É o to pull de vocês. E pra gente. Então dá uma confusão, né? Porque tem o puxar e pra nós também dá confusão quando a gente chega e vê as portas, né, de vocês, to push, push. E aí a gente fica, né, push, e não faz sentido, é o contrário. Então é empurrar, né? Então é empurrar. E o push, né, que vai ser o to pull, né, de puxar, né? Então to pull. Tudo bem? Tá bom. E este último é o que também todo mundo se confunde, inclusive brasileiros, eu vejo quando ficam um tempo no exterior, voltam para cá e aí falam também desse mesmo jeito que não tem nada a ver. Falam assim, ah, eu preciso salvar dinheiro porque eu tô gastando muito. Ah, eu preciso salvar mais um pouco de dinheiro para poder viajar. Não é salvar. Em português nós vamos falar economizar. Então, eu preciso economizar mais dinheiro. Tudo bem, então? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem o vídeo com quem precisa. Vocês sabem que todos precisam, não é mesmo? Deem um like para mim se vocês gostaram. E um super beijo e ótima semana. Tchau, tchau!